Oi pessoal, sou o professor Wesley e vamos ver aqui a segunda parte da revisão da disciplina de construções rurais, segunda e última parte, tá bom? Vamos revisar hoje concreto, aço e concreto armado, tá bom? Irmão, o que é concreto, certo? Concreto é a mistura, né, de cimento, areia grossa e brita, ou seja, um aglomerante, que é sempre cimento, mas um agregado, areia grossa, agregado miúdo, que é areia grossa, certo? E agregado graúdo, que é uma brita, o cascalho, pode variar dependendo da aplicação, certas dimensões. E água, só que diferentemente da argamassa, que a gente não tem um controle tão grande do volume de água e dos materiais, é um controle aproximado, mas não tem tanta, não é tão rigoroso o controle. O concreto não, tem que ser muito rigoroso, porque o concreto tem que ter aquela resistência que a gente utilizou no cálculo, né? O que a gente espera que ela tenha. Todo cálculo estrutural é baseado numa determinada resistência do concreto. Se é para ele ter uma resistência X, vai ter que ter aquilo. Então, se a gente alterar essa proporção do concreto, que é o seu traço, ele pode perder essas propriedades, certo? Pode ficar um concreto mais forte ou mais fraco, tá bom? Mais forte é a bronca, mais tranquilo. E se ficar mais fraco, pode até a estrutura precisar de um reforço, até vir a falência da estrutura, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Na construção, inclusive, a água é calculada, certo? Quando ele vai fazer um traço, tem a quantidade de cimento, areia, brita e água. Vai dizer, ó, com um traço, se for feito na betoneira, use, sei lá, 30 litros de água. Um exemplo, isso é só um exemplo. 30 litros de água. Então usa um balde graduado para eu ver que eu vou ter realmente 30 litros, tá bom? Tem um percentualzinho para variar, mas tem que ficar os 30 litros. Diferente do argamassa, que o pessoal vai botando a água até ficar com aquela trabalhabilidade adequada, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais visual, não tem tanto controle, ok? E no concreto, hoje em dia se usa muito aditivos, certo? Pode ser aditivo impermeabilizante, aditivo para... Um que é muito utilizado é para retardar pega, que é o quê? Por exemplo, no concreto usinado. O tempo de o concreto sair lá da concreteira, chegar na obra, a pessoa concretar, geralmente demora mais que o tempo de pega normal do concreto, tá bom? Então se põe aditivos para retardar esse tempo de pega. Então dá tempo de ele pegar um engarrafamento, tal, chegar na obra e aplicar, ok? Então pronto. Um concreto, geralmente o traço dele vão ter três componentes. Por exemplo, um traço de concreto 1 para 2 para 3. O que significa isso aqui? Vou ter um volume de cimento, 2 volumes de areia grossa e 3 volumes de brita, certo? Então lembrando, ó, quando a gente tem um traço que tem mais de um agregado, como no caso do concreto, entra primeiro o agregado de menor dimensão e depois vai aumentando a dimensão dele, é do menor para o maior. Então, cimento, areia e brita, certo? Então, lembrando que é um volume, né? Um metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Uma lata, 2 latas, 3 latas. Um carro de mão, dois carros de mão, 3. Proporcionalmente, certo? Onde é que eu uso o concreto? Diversas aplicações. Mais comuns que a gente usa são estruturas moldadas em locos. Moldado em loco o concreto na própria construção, né? No local, certo? E pré-moldadas, tá bom? Pode ser também feito para pisos de concreto, como nessa situação. O concreto é muito bom. Eu posso fazer uma estrutura só totalmente metálica, certo? Pilares metálicos, vigas metálicas. Porque a gente não usa tanto, apesar do aço em si ser muito resistente, por causa do custo e pela versatilidade do concreto. Por exemplo, para fazer uma viga curva totalmente metálica é muito complicado. O concreto não, eu faço a forma no formato que eu quero, ele vai adquirir aquela forma. Então ele é totalmente moldável. Então, por isso que o concreto é um material altamente utilizado nas estruturas, certo? Muito utilizado, é o principal. A gente tem que tomar cuidado em alguns fatores do concreto. Por exemplo, uma propriedade muito importante dele é a trabalhabilidade. No argamassa também tem isso, só que na argamassa aí não tem um controle tão grande como aqui. Tudo no concreto, o controle é maior, certo? Então a trabalhabilidade também. Como é que eu verifico, né? Como é que eu sei qual é a trabalhabilidade? A gente tem um teste específico para isso, que chama o SLAMP, que é esse daqui, ó. Então, quando eu pego o meu traço de concreto, eu encho um cone de concreto e vejo o abatimento do tronco, ou seja, quanto ele desceu. Enquanto ele mais desceu, ele tem uma trabalhabilidade menor, né? Maior, certo? Ele é mais fluido. Quanto menor esse abatimento, como nesse caso aqui, ó, o abatimento foi pequeno em relação a esse, né? Esse a gente vê que ele está bem fluido. Só que ele está mais rígido, certo? Ele está mais pastoso, né? Ele está mais rígido, então tem uma menor trabalhabilidade. Então tem situações que é melhor um, situações que é melhor outro. Então a gente vai variar de acordo com isso. Por exemplo, vamos supor que eu vou usar um concreto bombeado como esse, ó.
Se eu botar esse concreto aqui seco desse jeito, vai entupir. Então eu tenho que ser um concreto mais puxando para esse estilo aqui, com um abatimento maior do cone, ou seja, com trabalhabilidade maior, certo? Mais fluido, certo? Mais pastoso. Então fluiria bem, como aqui. Inclusive nessa situação até o agregado pode variar. Nessa situação bombeada eu tenho que usar até agregados menores para evitar entupir a tubulação, como eu já comentei lá na aula. Talvez assim, o principal critério que a gente analisa no concreto é a sua resistência, a resistência à compressão do concreto. Essa resistência a gente chama de FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão. Como é que é obtido esse valor? Para eu saber qual é a resistência do concreto? Em ensaios de laboratório, certo? Através de corpos de prova. Que são corpos de 15, por exemplo, 15 centímetros de diâmetro por 30 de altura, centímetros, certo? De altura. Varia, não tem só esse tipo de corpo de prova não. Tem corpo de prova só para testar só o cimento, aquela resistência que tem lá no cimento, que vem no saco do cimento. É também um corpinho de prova só do cimento, certo? Mas aqui no concreto, como é que vai ser feito? Que é o mesmo procedimento do outro. Eu pego nessas forminhas cilíndricas e encho do meu concreto fresco, né? Quando ele endurecer, ó, vai formar esse cilindro. Esse cilindro eu dou acabamento nas superfícies para tentar deixar o mais homogêneo possível a aplicação da carga e introduzo ele em prensas, certo? Essas prensas eu tenho como verificar a carga que eu estou aplicando. Eu vou aumentando gradualmente essa carga até ele romper. Quando ele rompeu, eu sei qual é a carga limite dele, certo? Então, qual vai ser a resistência dele? Vai ser a carga aplicada dividido pela essa área, né, do cilindro aqui em cima, certo? Então, eu vou saber se o concreto vai suportar, se é um concreto 10 MPa, 20, 50 MPa, que é megapascal, certo? Lembrando que para transformar de pascal para quilos por centímetro quadrado, você vai multiplicar por 10. Então, um concreto de 25 MPa, ele equivale a um concreto de 250 quilos por centímetro quadrado. Então, ele suporta 250 quilos para cada centímetro quadrado desse cilindrinho, hein? Então, se eu tiver essa área, eu sei qual foi a carga total aplicada, tá bom? É assim que eu obtenho. A partir disso que eu faço todos os cálculos para saber dimensões de vigas, pilares, lajes e etc. Tá bom? Então, tem o meu FCK, só que eu também vou ter meu FCD. O que é o FCD? É a resistência de cálculo, resistência característica de cálculo, certo? A compressão, tá bom? Então tem o FCK e FCD. Quem é que vai ser esse FCD? É o FCK dividido pelo fator de segurança, que por concreto é 1,4. Se for uma situação muito diferente normal, a norma estabelece outros critérios, mas o padrão é 1,4 para as condições normais, construção rural, né? A gente vai usar sempre 1,4. O que significa isso aí? O que é esse fator de segurança? No momento que eu divido um concreto por esse fator de segurança, eu vou reduzir a resistência do meu concreto. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um número redondo para facilitar o entendimento. Vamos supor que seja 100 MPa, que é um super concreto. Talvez nem exista no valor tão alto, mas 100. Se eu dividir 100 por fator de segurança, que é 1,4, me resta 71,42. Então, para eu fazer meus cálculos da estrutura, eu vou considerar que o concreto só suporta 71 kg por centímetro, 71 megapascal, certo? Só que de verdade ele é 100, né? Pelo teste de laboratório. Sim, lembrando que o teste de laboratório é um teste estatístico, tá bom? Então, são vários corpos de prova, testes, certo? Aí tem todo o critério estatístico para determinar aquela resistência. Dois corpos de prova não dá o mesmo valor exato não, certo? Varia de um para o outro. Então eu pego uma estatística para ver onde ele está. Variação pequena, certo? De acordo com a norma. Então vê só. Voltando aqui, né? Então quando eu apliquei o fator de segurança, eu reduzi a resistência do concreto. Para que isso? É folga para erros que eu possa ter em algum momento da edificação. Por exemplo, na hora da concretagem, o concreto pode ter sido mal misturado, ter errado. Aquela folguinha de água, por exemplo, no traço do concreto, que botou um pouco mais, um pouco menos. Areia, pode ter vindo com a umidade, alterou a quantidade de água, pode ter sido mal adensado, no transporte pode ter tido alguma separação do concreto por exudação. Várias coisas podem ter acontecido, certo? Então tem que ter uma folga para eventuais erros de execução. E também na utilização, porque nem sempre a gente utiliza a construção como deveria ser. Se eu fiz por exemplo, uma laje para suportar 300 kg por metro quadrado, o certo é utilizar em média 300 kg por metro quadrado, mas muitas vezes botar uma carga superior. Então a laje está trabalhando forçado, tá bom? E ela pode romper. Então eu boto um fator de segurança para dar uma aliviada nisso. Mas lembrando, se extrapolar demais a carga, passar do fator de segurança, a estrutura pode não suportar, tá bom? Isso é só uma folga de segurança para diversos fatores.
Quais os principais fatores que afetam a resistência do concreto? O principal dele é a relação água-cimento. Então, se eu manter constante a quantidade de cimento, quanto mais água eu puser, ele vai ficando mais fraco. Quanto menos água, porque ele vai ficando seco. Quanto menos água eu pôr, ele vai ficando mais seco. Então, ele não consegue ter uma trabalhabilidade boa, vai ficando seco, não tem água suficiente para a reação química, vai ficando mais fraco. Se eu pôr também ao contrário muita água, ele vai ficar muito fluido. Então, vai ficar com muito espaço vazio no concreto, então vai ficar fraco também. Então, eu tenho que ter um meio termo, eu tenho que ter a quantidade ideal de água para ele ter a resistência máxima, certo? Por isso tem um controle alto. Também a resistência concreta é afetada pela idade. O concreto vai ganhando resistência ao longo do tempo, certo? Mas pouco. Formas e graduação dos agregados. Então, se eu botar um agregado, depende da forma do agregado, vai alterar a resistência. O certo do agregado é ter cantos vivos, certo? Se for um agregado muito redondo, diminui o atrito interno, então pode deixar mais fraco o nosso concreto. Tipo de cimento também, aí viu até que o cimento tem cimento de 25 MPa, 32, 40 MPa, então se eu fizer o mesmo traço e trocar o tipo de cimento, muda a resistência também, certo? E forma e dimensão corpo de prova, certo? Se eu botar pegar o mesmo concreto, fizer corpo de prova de dimensões diferentes, o valor vai dar diferente. Não vai dar exatamente igual não, tá bom? Então tem que ser... Por isso tem uma norma para padronizar. Tem que dar aquele valor esperado de acordo com aquele corpo de prova padronizado pela norma. Tá bom? Se não a pessoa fizer esse corpo de prova aleatório, nunca vai bater os valores. Certo? E um ponto importante é lembrar que o concreto é uma rocha artificial, o concreto. E ele tem altíssima resistência à compressão. Ele é muito bom para compressão. Porém, ele é muito fraco para tração. Então, se meu concreto ele tem em torno de 10% da sua resistência é a tração. Ou seja, se eu tiver um concreto que ele suporta 50 kg de compressão, ele só vai suportar 10% disso de tração. Então, só vai suportar o quê? 5 kg. Então ele aguenta, aqui, ó. Se eu estiver comprimindo um corpo de prova, ele aguenta até 50, mas se eu tracionar com 5, ele já parte. Tá bom? Então, lembrando, isso é um ponto importante. O concreto é bom para compressão. Tração ele é muito fraco. Certo? Produção do concreto, muito parecido com a argamassa. Pode ser feito manualmente, a mistura, né? Pode ser feito manualmente ou uma betoneira. Quando é um volume muito grande, é melhor pegar numa usina de concreto, certo? Quando eles chegam nos carros betoneiras, tá bom? Agora, depois disso, já é um pouco diferente a produção, porque uma das etapas para botar o concreto é fazer o adensamento dele, que a gente vai ver mais à frente depois, certo? E o transporte dele pode ser feito de várias formas. Pode ser feito por carro de mão, guincho, pode ser bombeado, depende de caso para caso, como a gente detalhou mais isso em aula, certo? Então, o adensamento do concreto é o que isso daí, certo? É eu, através de vibrações, por esse equipamento que a gente chama de vibrador, certo? Que esse daqui, ó, o vibrador pode ser elétrico ou pode ser a gasolina, certo? E ele provoca vibrações no concreto. Então, essas vibrações vai reorganizando a mistura, certo? Então, vai deixando ela mais homogênea e tirando os espaços vazios, ou seja, ele compacta ela com essa vibração. Vou lembrando que eu não posso vibrar demais não. Se eu fizer uma vibração excessiva, certo? Tem que ser o tempo ideal, até ela estabilizar. Se eu continuar a vibrar depois disso, o que vai acontecer? Eu vou começar a provocar a separação dos materiais. Então, os materiais mais pesados vão começar a decantar e os mais leves subir, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que vibrar o tempo certo, tá bom? Tem que saber vibrar. A cura do concreto é importante também, é bom tomar cuidado. O ideal é ter irrigações periódicas, recobrir a superfície com sacos, ou qualquer material que proteja de altas temperaturas. Geralmente tem que tomar mais cuidado com isso, principalmente em laje, porque quando a gente faz a laje está totalmente exposta ao sol, né? Então o sol lá diretamente na laje vai fazer o quê? Evaporar a água do concreto. Então o ideal é o quê? A gente de alguma maneira manter a superfície, pode ser irrigação, sacos de cimento molhado, alguma coisa que eu ponha em cima e reduza essa evaporação que teria da água do concreto. Então quando eu irrigo ele, a água que vai evaporar é a água que eu irriguei, não a água do concreto, tá bom? É muito importante tomar cuidado com a cura, isso influencia muito na qualidade final do concreto. Então pronto, já vimos aí o que era concreto, tá bom? Mas a gente já ouviu falar um negócio chamado concreto armado, que eu já comentei aqui, né? Mas o que é um concreto armado? É isso aqui? É um concreto cheio de arma? Não é, né? Concreto armado não é isso aí não, certo? Concreto armado
É essa a situação. Ele dentro tem ferro, que é uma armadura. A gente chama isso de armadura, por isso que é concreto armado, tá bom? Por que eu uso concreto armado? Porque eu não sou concreto, tá bom? Porque as estruturas geralmente elas estão funcionando, a tração, compressão. A gente vai tratar disso melhor lá na frente, quando a gente começar a ver a parte de estrutura, analisar as peças, vigas, etc. Mas uma estrutura internamente pode ter esforços de compressão e tração. Então, para compressão, o concreto é muito bom, mas para tração não, ele é fraco. Então a gente tem que botar o ferro, porque o ferro é ótimo para tração. Então adiciona os dois. E por que eu posso misturar os dois? Não é à toa não, certo? Eu misturo os dois porque um dos principais fatores é que o aço vai ter... O concreto tem um comportamento muito parecido, tá bom? Mas daqui a pouco eu chego lá. Vamos ver isso aqui. Por exemplo, uma viga. Aqui é como a gente representa uma viga. É uma representação dela, serve para calcular. Então, conhece a viga. Se eu aplicar uma carga em cima, ela vai deformar. E aqui é um exemplo do ensaio de uma viga de concreto. Então, à medida que eu vou aplicando uma carga, o que está acontecendo internamente nela? Começa a aparecer fissuras na parte inferior, certo? Então, na parte inferior da viga, ela começa a abrir fissuras, certo? Por quê? Porque a parte de baixo é tracionada, tem várias forças tracionando. Forças horizontais aqui, ó, de tração. Então, faz essa abertura. Já na parte superior, vê, não tem essa fissura, estão vendo? Essa fissura aqui é que veio de baixo, já veio daqui e rachou até em cima, mas aqui em cima, vê, a gente não tem fissuras. Por quê? Essa parte é totalmente comprimida. Então, o que acontece? Isso é flexão, certo? As vigas, lá, geralmente trabalham na flexão. Então, o que está acontecendo aqui internamente? Forças de tração embaixo, forças de compressão em cima. Concreto, rocha artificial, ótimo para compressão. Então, a parte de cima, concreto já atende. Porém, essa parte de baixo que é tracionada, o concreto é fraco, só suporta o quê? 10% aproximadamente, né? Então, nessa parte eu colocaria aço, o ferro, né? Então, o ferro suporta a tração. Então, os dois juntos compensam, né? Parte de comprimido eu uso concreto, parte de tracionada uso ferro. Então, dá um casamento perfeito. Então, um complementa o outro. Esse é um ótimo casamento, concreto armado. E o que faz permitir eles dois trabalharem juntos? Além de um complementar o outro, né? Principalmente esse aqui, ó, coeficiente de dilatação térmica é praticamente igual, porque o concreto e o aço tem que estar totalmente ligado, aderido entre os dois. Se eles perderem a aderência entre eles, já era, certo? Por isso, inclusive, que o ferro tem aquelas ranhuras. Daqui a pouco eu comento isso aí, né, novamente. Como a gente já viu essa aula, né? Comento. Então, eles têm boa aderência, certo? E além disso, ó, o ferro ainda é protegido contra ferrugem pelo concreto, porque o concreto recobre o ferro. Então, um ajuda o outro, né? É ótimo, os dois trabalhando juntos é perfeito. Nas aquelas construções antigas de Roma, etc., não era concreto armado, era só o concreto, só a rocha, só o concreto. Então, por isso tem que estar a viga muito grande, certo? Então, é desperdício de material. A gente usando aço e o concreto de uma forma eficiente, eu consigo usar estruturas mais esbeltas, certo? Então, são mais eficientes minha estrutura. Então, a gente viu que o concreto ao aço precisa do aço, né? Então, o aço vai ter suas propriedades também, certo? Uma das principais propriedades que a gente vai ter do aço é a sua resistência à tração. Ele também tem a resistência à compressão, certo? Mas a resistência dele à tração que a gente tem vai ser FYK. O concreto, lembra, era FCK, certo? Esse é FYK. Então, isso aqui é a resistência característica do aço à tração, certo? A tensão de escoamento dele, a gente chama. Então, ó, pode ser esses três tipos de aço aqui. Esse aqui a gente não usa mais na construção, que é aquelas barras lisas, tipo que usa em grade, tá bom? Não usa mais. A gente usa esses dois aqui, CA50 e CA60, tá bom? É aqueles que têm umas ondulações na superfície. Então, CA60 significa o quê? CA é concreto armado, né? É aço para concreto armado. 60 é a resistência que ele tem, tá bom? Lembrando que quando eu vou fazer os cálculos, eu também aplico um fator de segurança, certo? Que, se eu não me engano, é 1,15 ou é 1,1, acho que é 1,15. Só essa divisão aqui, ó. Se eu dividir esse valor por 1,15, vai dar este aqui. Então, essa é a resistência de cálculo dele, tá bom? Então, eu vou usar isso no cálculo, uma folga. Vê que a folga é menor, né? O outro era 1,4, esse é aproximadamente 1,15. Então, por quê? Porque o aço, ele é totalmente industrializado, a produção dele, diferente do concreto, que ainda é um pouco artesanal, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho uma maior segurança, então eu consigo, como eu confio mais no aço, eu boto o fator de segurança menor, certo? Porque é mais provável que ele atenda o esperado. Então as barrinhas de aço, ó, vão ter vários diâmetros, que isso é calculado, que a gente vai aprender lá na frente.
Então eu posso ter aço de 6.3, 5, 10, 12.5, 16, 20, tá bom? Isso aqui é o diâmetro dele, certo? Em milímetros. Então essa ranhura aqui é ótimo. As barras antigas CA25 era tudo lisa, então tinha pouco atrito entre o concreto e o aço. Quando criou-se essas barras com essa ranhura, melhorou a aderência entre eles, né? Então deixou mais eficiente. Eu pude usar menos ferro, porque antes eu tinha ainda que aumentar o diâmetro do ferro para ter mais superfície de contato. Então eu desperdiçava. Essa não, está ficando mais eficiente. Então é ideal mesmo para construção essa ranhura. É proposital isso aí para melhorar a aderência, tá bom? E aí viu lá que lá na tabela, né, tinha tipo A e tipo B. Tanto 50 quanto 60 tem tipo A e B dos dois, tá bom? CA25 não, é só tipo A. Isso é a forma que ele é feito, tá bom? O tipo A, ele é feito a quente, o B é feito a frio, certo? Então o que muda isso aí na prática? Duas coisas. Primeiro, o feito a quente, eu posso soldar ele e cortar com ferro, com maçarico, por exemplo. O tipo B eu não posso, certo? Se eu esquentar ele, né, para soldar ou cortar, ele perde muita resistência, ele vai perdendo as propriedades dele, tá bom? Eu só posso usar ele dobrado, o B. E tem outra coisinha também, ó, isso aqui é como se comportam os dois tipos, o aço tipo B e o tipo A. O tipo A, o que acontece? Ó, esse gráfico é a deformação pela tensão, ou seja, à medida que eu vou aplicando mais força, ele vai deformando. Lembrando que ele vai ter, esse aço tem uma fase elástica. Nessa fase aqui de 0 a x, se eu retirar a carga, ele não vai ficar com a deformação. Ele volta como era antes, tá bom? Entre x e y, certo? Nesse patamar, ele já entra na fase plástica dele, ou seja, se eu manter essa carga aqui, eu não aumentar a carga, ele continua a deformar. Se eu tirar essa carga, ele vai ter uma deformação residual, ou seja, ele empena. É como eu pegar um ferro, empenar um pouquinho, ele volta para o lugar, né? Se eu empenar muito, ele fica lá envergado, ele volta um pouquinho, mas fica envergado. Então seria essa fase, essa última fase, x e y, nesse patamar. Se eu passar desse valor, esse é o patamar de escoamento, inclusive, certo? Se eu passar desse valor, ela rompe, certo? Ou seja, eu parto o ferro mesmo, ok? Já o tipo B, o que é que acontece? Ele tem uma fase elástica, que é de 0 a J, tá bom? Então nessa fase ele se comporta igual a essa fase, exatamente igual. Deformou, ele volta para a posição inicial. Mas depois disso ele não tem esse patamar de escoamento, ele rompe logo. Qual a bronca de não ter esse patamar de escoamento? Esse patamar de escoamento é que me avisa que minha estrutura está com problema, certo? Né? Como a vida começa a deformar demais, começa a rachar a parede, se deformar, fissuras. Então eu tenho tempo de fazer um reparo. Esse não, ele pode chegar nesse ponto e já romper rapidamente. Então já era, minha estrutura rompe, eu não tenho tempo de fazer manutenção, se tiver gente dentro, pode até morrer pessoas dentro, não dá tempo de escapar, tá bom? Então é muito mais seguro usar o tipo A para construção. Tipo B só em situações muito específicas, certo? Então pronto, ó. Então isso foi nossa revisão. A gente viu todas as ações de sala de aula, tá? E aqui eu só fiz revisar os principais pontos. Viram que eu não me detalhei tanto quanto na aula, né? Que foi só para relembrar vocês, ok? Então encerramos aqui nossa revisão e a partir da próxima aula vai ser novas ações. Quem não viu em sala de aula, tá bom, pessoal? Então, estou sempre à disposição aí para dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato comigo. Eu podendo responder, eu responderei. Se eu não souber, descobrirei a resposta e passarei para vocês, tá bom? E obrigado pela atenção e até a próxima, tá? Tchau, pessoal.